Evangelho, sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Irineu, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santo Irineu, bispo e mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do 8º capítulo do Evangelho de São Mateus. Como falamos, o Sermão da Montanha se conclui com o encerramento do 7º capítulo. Então, o 8º capítulo, São Mateus escreve dizendo: Tendo Jesus descido da montanha, numerosas multidões o seguiam. E coloca ao início dessa descida de Jesus o episódio da cura desse homem que sofre de hanseníase, sofre de lepra. Eis que o Senhor desce da montanha, as multidões o seguem e ele encontra. O primeiro gesto de Jesus após a pregação do Sermão da Montanha é encontrar um homem leproso. Nós sabemos que naquele período a lepra era interpretada como uma grande punição de Deus por conta dos muitos e graves pecados cometidos por aquela pessoa. Ali não temos apenas um homem que está procurando liberar-se de um sofrimento físico, de um mal desconfortável, e mais do que desconfortável, tão degradante como é a hanseníase, que leva a pessoa à mutilação e a não conseguir ter de maneira reservada consigo as marcas do seu sofrimento. Muitas vezes os sinais das lesões se tornam mutilações e muito aparentes sobre as mãos, sobre os pés, sobre as articulações, sobre as regiões de cartilagem do corpo, como o nariz, as orelhas, enfim. É muito dramática a realidade da hanseníase, particularmente com a ausência de tratamentos eficazes, o que se dava exatamente naquela época. Então, mais do que uma pessoa que está à procura, e seria lícito, à procura de um cuidado médico ou de ver-se livre de um sofrimento físico, e agora sim podemos dizer aterrorizante pelas suas características, ali tinha um homem que buscava se reconciliar com Deus. Às vezes olhamos só do ponto de vista do sofrimento físico da pessoa. Mas aquele que sofria a hanseníase tinha uma compreensão consigo: eu preciso me reconciliar com meu Senhor. Eu preciso pedir ao meu Senhor misericórdia pelos meus pecados. Ali existia um homem à procura da reconciliação com Deus, à procura da misericórdia do Senhor, à procura do perdão do Senhor. Todo o sermão da montanha foi orientado ao anúncio do Senhor que vem para o perdão dos nossos pecados e que chama os homens a um caminho de conversão. Veja, toda a última parte do Sermão da Montanha, ouvimos o Senhor falar a respeito das intenções do coração, que devemos buscar a perfeição, a santidade, como Deus é santo, como o Pai é santo. Precisamos ter não apenas os nossos atos, mas também as intenções do nosso coração em aliança, em comunhão com a vontade de Deus, orientadas para longe do pecado, para aquilo que o Senhor nos ensina, também ter as entranhas da alma curadas de todo o pecado e de todo o mal. E naquele homem se encontra alguém que está procurando reconciliar-se com Deus.
E ele vai até Jesus. Por conta da sua condição, ele não esteve na montanha a ouvir a pregação de Jesus. Mas como filho de Israel, que busca reconciliação com o seu Deus, buscava certamente as palavras de Jesus, que realizava milagres e prodígios maiores do que Elias e Eliseu. Então era claro que, sabendo que com aquele homem de Deus estava o Senhor, através das palavras que ouvia a respeito do seu ensinamento, através das obras que ouvia ele ter realizado no meio dos homens, ele vai ao encontro de Jesus para se reconciliar com Deus, para pedir que o Senhor realize por ele um ato de misericórdia e lhe perdoe os seus pecados. Veja, meus irmãos, e eis que, naquele momento, aquele homem se apresenta diante de Jesus e poderemos reduzir o diálogo em uma frase que é muito próxima de nós, está muito presente na nossa vida, está ao alcance das nossas mãos e do nosso coração pelas devoções do nosso tempo. Jesus, eu confio em vós. Que nós repetimos na Divina Misericórdia, que está presente na nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em uma única frase, aquele homem disse: Jesus, eu confio em vós. E vindo até o Senhor, humildemente reconhece a grandeza do Senhor, ele pode realizar e se coloca humildemente em suas mãos. Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Tu tens o poder de conceder-me a misericórdia. Tu tens o poder de conceder-me o perdão pelos meus pecados. Tu tens o poder de curar a minha alma. Tu tens o poder de salvar a minha vida. Jesus, eu confio em vós. Ele não teve uma atitude cheia de presunção, dizendo: Jesus, faça isso por mim. Jesus, faz desse jeito. Ele simplesmente realiza um profundo ato de humildade e de amor. Reconhece que Jesus tem o poder de perdoar seus pecados e de conceder-lhe o perdão de Deus. E humildemente ele confia sua vida e suas dores nas mãos de Jesus. Aquele que caminhava por anos que não sabemos quantos são, buscando de Deus o perdão, chega aos pés de Jesus e diz: eu confio em vós. Minha vida caminhei até aqui, e agora diante de ti, meu Jesus, eu coloco tudo em tuas mãos. Eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço o seu poder, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço que vens de Deus, e eu coloco minha vida em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Se queres, Senhor, podes curar-me. Oh, meu irmão e minha irmã, o bom pastor que veio para buscar a ovelha perdida, o médico que veio para salvar os enfermos, aquele que veio para chamar os pecadores à conversão. Se queres, é certo que o coração dele é o que mais deseja nessa hora. E Jesus declara com todas as palavras: eu quero, fica limpo. Mas estende a mão em direção àquele homem. Aquele homem que por uma vida procurou empenhar-se em aproximar-se de Deus para pedir-lhe o perdão, mas por seus gestos
Nenhum de nós é capaz de conquistar a salvação. A salvação é um dom gratuito do Senhor, de Deus por nós. Deus quis nos salvar, por isso somos salvos. O coração do homem não tem, por sua força própria, a possibilidade de assegurar a si mesmo a salvação. Ou não tem o poder de convencer Deus de salvá-lo, porque o desejo de Deus pela nossa salvação é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos fazer. Ele, movido pelo Senhor, vai ao encontro de Jesus. E quando chega diante do Senhor e humildemente entrega sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor estende sua mão e o toca. Deus quer a nossa salvação e gratuitamente nos oferece. A mão estendida de Jesus que toca o homem enfermo de lepra seria uma infração da lei, porque a lei dizia que não se poderia tocar um homem que sofre dessa doença, pois adquiria-se a impureza por conta de seus pecados, mas aquele que estende a mão é o próprio Deus vivo, o único que lhe pode restituir a pureza. A mão estendida toma sobre si a impureza do outro para que seja purificado. Não se toma participação no pecado, se toma sobre si a dor daquele pecado para restituir-lhe o que fora outrora perdido. O Senhor estende a mão para conceder-lhe a pureza, para conceder-lhe o perdão. O Senhor que havia pregado na montanha a respeito do sede santo, como vosso Pai do céu é santo, mostra que sua mão está estendida para conceder-nos a santidade. A todos aqueles que no seu sofrimento humildemente se deixam conduzir pela inspiração de Deus e vão ao encontro de Jesus, quando chegarão diante dele humildemente suplicarão, reconhecendo a grandeza e o poder do Senhor: Senhor, eu confio em vós, coloco minha vida em suas mãos, não serão desiludidos, pois o Senhor nos tomará em suas mãos e nos salvará e nos concederá a sua paz. Fantástico! É de uma beleza única esse início do 8º capítulo, esse episódio que acabamos de ver, que Mateus coloca a conclusão do Sermão da Montanha e que recolhe em um episódio todo o acontecimento e toda a pregação de Jesus e o seu efeito sobre a vida de cada um de nós. São João Crisóstomo, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: Jesus, aquele homem que até ele veio, não disse simplesmente, eu quero ficar curado. Ele fez outra coisa. Ele estendeu a mão e o tocou. Ora, podemos perguntar então, uma vez que o curava por um ato da sua vontade e por uma palavra, por que razão então quis Jesus estender a mão e tocá-lo? Parece que não é senão para mostrar que ele não é inferior, mas superior à lei, e que doravante nada é impuro para quem é puro. Tudo o que de impuro for trazido até ele receberá da pureza. A mão de Jesus não ficou impura ao tocar o leproso. Pelo contrário, o corpo do leproso é que foi inteiramente purificado pela santidade daquela mão. É que Jesus não veio só para curar os corpos, mas para elevar as nossas almas até a santidade. Aqui ele ensina-nos a cuidar da nossa alma, a purificá-la. Se nos preocuparmos com as abluções exteriores, nos esqueceremos que o Senhor veio para nos purificar por inteiro. A única lepra que temos a recear é aquela da alma, que, caríssimos irmãos, é o nosso pecado. E o corpo santo de Cristo, que é estendido sobre os nossos lábios,
Cada vez que nos aproximamos da confissão de coração contrito e reconciliados, nos purifica por inteiro. Assim como as mãos do Senhor tocam e purificam o inteiro homem que lhe pede a graça do perdão e da purificação, cada vez que recebemos a Santa Eucaristia, o próprio Senhor nos toca e nos concede não apenas a graça do seu perdão, mas a purificação de nossa alma. Quanto a nós, prestemos a Deus contínuas ações de graças. Agradeçamos não só os bens que Ele nos deu, mas também os que concedeu aos outros. Deste modo, destruiremos a inveja, alimentando e fazendo crescer o nosso amor ao próximo. Olha que grande graça o Senhor nos traz através das palavras de Santo Irineu. Enquanto eu lia, eu refletia com vocês também o tema da Santa Eucaristia. Cada vez que nos é entregue a Santa Eucaristia, que a recebemos em nossos lábios, é Jesus que nos toca. Mas no sacramento da confissão, quando fazemos a declaração dos nossos pecados e o sacerdote ergue suas mãos e nos abençoa, ali também Jesus nos toca e nos purifica. Eu me lembro de um santo sacerdote que sempre, antes de dar a bênção, estendia suas mãos, tocava sobre a nossa cabeça as suas mãos e depois dizia a fórmula da absolvição. Eu te absolvo, e terminava dizendo, eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos guardava, nos olhava nos olhos e dizia, agora que o Senhor te purificou por inteiro, vai em paz e não torne a pecar. E aí ele repetia a outra frase do Evangelho em que o Senhor adverte a pecador a respeito de não tornar a pecar. E dessa forma nos fazia recordar sempre o texto de Mateus 8, quando o Senhor amorosamente estende sua mão, toca o homem e depois ele declara a palavra de perdão. Animados por tão grande testemunho do Evangelho de hoje, procuremos, com a graça de Deus, nesses dias. Amanhã temos a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Quem sabe hoje não é um bom dia para procurarmos, ou quem sabe nesse final de semana, quando não é possível durante a semana, renovarmos o sacramento da confissão e dessa forma prepararmos o nosso coração para celebrarmos a Santa Eucaristia em dignidade e paz. Que o Senhor nos conceda a sua bênção pela intercessão de Santo Irineu e da Imaculada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.